Quem tem razão? Eu vou pedir licença a Mayra e também ao senador para ouvir primeiramente a Nair Quintanilha, que é CEO da Paraná Pesquisas. Nair, seja bem-vinda, boa tarde a você. Por que nós estamos tendo, eu sei que obviamente você pode responder pelas pesquisas que a Paraná faz, mas por que nós temos tantas divergências assim? Isso obviamente está chamando a atenção de todos nós. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de estar aí com vocês. Piotr, a primeira coisa que eu digo as divergências das pesquisas, elas mostram apenas uma coisa: a eleição está muito difícil, é uma eleição muito complicada, né? E as diferenças, elas traduzem isso, elas traduzem a dificuldade do eleitor, inclusive, em construir esse voto. Então, essas grandes divergências são complicadas, mas divergências entre as pesquisas ajudam a desenhar esse cenário que está um cenário crítico, uma eleição disputadíssima, extremamente complicada de entender esse contexto. Tá, quer ver? Eu vou até mostrar aqui, antes de ouvir o senador Girão e a Mayra Goulart, temos, Demetrios, aqui, a gente fez um compilado de algumas pesquisas para mostrar o tamanho da divergência. O tamanho da divergência é que elas mostram um nome diferente de quem pode ganhar a eleição. Primeiro, a gente pegou algumas pesquisas que mostram aqui o candidato Lula à frente. A Quest, por exemplo, IPEC, e também IPESP, Datafolha, FSB, Paraná e Arco. Varia de 46 ou 48, né, até 43 o índice menor, de 48 a 43. Isso tudo, obviamente, de primeiro turno, né? E Bolsonaro varia nessas pesquisas aqui de 31% até 41% das intenções de voto. Mas em todas essas pesquisas, quem vence é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Agora a gente vai pegar outras pesquisas que mostram um cenário completamente oposto, e daí, obviamente, a nossa dúvida. A Veritas, por exemplo, Modal Equilíbrio Brasil, essa pesquisa fez com 11.500 entrevistados no país, eleitores no país, é uma pesquisa recente também, e um detalhe, ela mostrou todas as cidades, ela fez um compilado mostrando as cidades onde foram feitas essas entrevistas. Então, Veritas Modal, Equilíbrio Brasil e Brasmarket mostram aqui o vencedor como sendo o presidente Bolsonaro, o candidato à reeleição, que varia de 42% no caso da Modal, e Lula aqui tem 37%, até 46% no caso da Veritas aqui, 46 a 42, na Modal 42 a 37%, Equilíbrio Brasil 44 a 39 e Brasmarket com 45 a 31%. Se a gente pegar a média de todas essas pesquisas, as anteriores e essa aqui, Bolsonaro tem em torno de 38% e Lula tem 43%. É claro que é só uma média aritmética, não tem nenhuma questão mais científica aqui. A ciência a gente espera que foram as pesquisas que estão mostrando. Senador Eduardo Girão, eu vou ouvi-lo agora também. A gente está vendo uma discrepância que não é apenas nos índices, eu tenho de 40 a 48 para um, mas sempre vencendo. Eu tenho pesquisas que estão mostrando aqui a mudança completamente de quem vai vencer. Na sua opinião, que passou, inclusive, por uma eleição há coisa de 4 anos e que tinha uma pesquisa que não lhe apontava como eleito ao Senado pelo Ceará, qual é a avaliação que o senhor faz dessa discrepância que a gente está vendo? Olha, em primeiro lugar, paz e bem, Adalberto Piotr. Mais uma vez, parabéns pelo programa corajoso, que é o Prós e Contras. Queria cumprimentar também a Nair, a Mayra. A minha mãe, Herbene, já no plano espiritual, é estatística. Então, tenho o maior respeito, sei que é uma ciência, mas eu não sei o que é que acontece no Brasil, né? Eu acho que é uma grande incógnita, porque as pesquisas, em geral, né, com raríssimas exceções, a gente tem aí um descrédito completo da população pelo que já viu, né? Eu estou conversando com vocês aqui, tendo esse privilégio, na véspera da eleição, eu estava com 20% a menos com o presidente do Senado na época, né? Que era o candidato que estava disputando a vaga comigo. Então, teve apresentador, colega seu, Adalberto, que disse, olha, por esses números aqui não tem nem o que discutir, a eleição amanhã já está decidida. E as coisas não foram assim. Tanto é que eu estou aqui falando com você como senador da República. 20%. Tem um grande amigo que está disputando o governo do estado do Ceará, o capitão Wagner, que em 2020 disputou a prefeitura de Fortaleza, e a diferença dele na véspera da eleição foi de 61 a
39. 61 a 39. O resultado foi 3% a diferença nas urnas. Então, é um escândalo atrás do outro. Eu quero deixar um recado para quem está nos assistindo, que eu sei que seu programa tem muita audiência. Esqueça a pesquisa. Vá pesquisar os candidatos. Pegue o tempo, essa palavra pesquisa, e coloque para energia, para você pesquisar a história dos candidatos, comparar quem já foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro em 3 instâncias, e comparar governos atuais, governo do passado, para que a gente possa fazer a escolha que vai decidir a vida dos nossos filhos e netos. Senador, obrigado. Mayra Goulart, seja bem-vinda, professora. Nós temos um quadro aqui e eu acho que a declaração inicial da Anahy, dizendo o que as pesquisas estão mostrando, o quão difícil é prever essa eleição, até pela divergência que tem nos números. A própria Paraná Pesquisa tinha um número recente, agora também já está apurando um número diferente. Mas, Mayra, e o que disse o senador também, ele não estava eleito, ele não estaria aqui como senador da República, sendo entrevistado nesse momento, participando do debate, se as pesquisas na véspera, exatamente no dia anterior à eleição de 4 anos atrás, tivessem razão. Mas, na sua opinião, o que o eleitor brasileiro está dizendo? Você acredita que há um problema na forma de conseguir apurar o que pensa o eleitor? Ou o eleitor que não está dizendo o que ele realmente vai fazer no dia da eleição? Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu quero dizer que meu nome é Maíra. Oi, perdão. E aí eu quero... Não, sem problema. Maíra, por gentileza, Maíra. Todo mundo saudar que todo mundo está aqui comigo, que está assistindo. E eu acho importante a gente fazer algumas diferenciações aqui, né? Primeiro que a pesquisa, o objetivo dela não é futurologia, não é adivinhar o resultado de uma eleição que vai ocorrer, às vezes, meses depois, e sim uma fotografia de momento. E essa fotografia varia muito quando a gente compara os candidatos ao executivo, principalmente à presidência da República, e os candidatos ao poder legislativo. O grau de desconhecimento do eleitor no que diz respeito aos candidatos ao legislativo faz com que essas pesquisas tenham uma grande margem de erro, porque quando a gente vai comparar a pesquisa estimulada, aquela que os eleitores são apresentados os nomes dos candidatos, e a espontânea, na que eles têm que lembrar o nome dos candidatos, a gente tem mais de 50% no caso de governador, por exemplo, mas no caso de legislativo, às vezes mais de 80% do cidadão não sabe o nome de nenhum dos candidatos. Então, a eleição para o legislativo, sim, ela é definida nas semanas finais, na reta final, que é quando o eleitor pergunta para o amigo, pergunta para a mãe, em quem que a gente vai votar mesmo? Tem uma opção de númerozinho, o eleitor vai definir isso na reta final. A outra questão é a eleição presidencial, que essa, sim, está bem estável nas suas intenções de voto, e a gente tem, né, agregadores de pesquisa, o Estadão tem um, por exemplo, que faz um somatório estatístico das pesquisas e faz um agregador, uma média de todas as pesquisas. E a gente tem uma eleição muito parecida com a de 94, na qual o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, né? Em que as preferências elas estão bem estáveis ao longo do tempo. Divergência entre pesquisas é uma coisa. As diferenças ao longo do tempo é que mostram oscilação nas preferências. E no caso da presidência da República, as pesquisas ao longo do tempo não têm tido tanta oscilação. Essas divergências entre as pesquisas, que são muitas vezes explicadas, né, por elas serem por telefone, e aí tem mais dificuldade de acessar as classes populares, ou por elas não terem ainda o censo para estimar com precisão as clivagens, né, que a amostra das pesquisas é composta a partir de clivagens, renda, escolaridade, cor. E essas clivagens, como a gente não tem um censo, cada pesquisa usa uma referência para dizer quantos são os eleitores até um salário mínimo, ou de 2 a 5 salários mínimos. E isso, sim, explica as divergências entre algumas pesquisas. Mas, no caso da presidência, elas estão numa relativa estabilidade quando comparada à mesma pesquisa ao longo do tempo. Tá, Nair, na sua opinião, você concorda com o que disse a Maíra aí? Porque eu tenho um outro detalhe que chama a atenção. Se eu comparar com as eleições, e eu cobri aquelas eleições como repórter de Fernando Henrique e Lula,
Lá eu não tinha necessidade de voto, como se chama, voto tímido, voto envergonhado. As pessoas diziam abertamente em quem iam votar e aquilo não causava nenhuma celeuma tão grande. Uma divergência, uma discussão mais acalorada e parava ali. Neste momento, eu tenho pessoas que dizem claramente, eu não quero dizer em quem eu vou votar, e provavelmente elas talvez, até, eu não vou usar a expressão aqui no sentido da má-fé, mas elas não digam a verdade até para os institutos de pesquisa, porque de repente ela fala, por que eu vou dizer isso se o voto é secreto, levando-se em conta todo esse momento mais conturbado da política. Na sua opinião, isso também não é importante ser levado em conta nesse momento? Não dá, eu entendo o que disse a doutora Maíra, mas eu não consigo, como repórter, comparar essa eleição em qualquer aspecto com as eleições dos anos 90. É muito diferente na percepção do dia a dia, no trato, seja com os candidatos, seja com os comitês, seja com os eleitores. É muito diferente. Mas, Nair, por gentileza. Eu primeiro queria salientar assim, a fala da doutora Maíra, que para mim foi assim, espetacular em diversos aspectos. O primeiro aspecto que eu acho importantíssimo, enquanto instituto de pesquisa, enquanto eleitor, enquanto quem está nos assistindo, que observem as pesquisas muito mais como um comportamento, um processo de construção de um voto, um processo de amadurecimento dessa eleição. E aí, observem essas pesquisas ao longo de um tempo. Ela é uma fotografia do momento, mas ela retrata um contexto. E assim, a pesquisa ela não tem a pretensão de acertar o voto das urnas. Ele não tem a pretensão de acertar nenhum tipo de resultado. É claro que a gente quer chegar o mais perto desse resultado, mas a pesquisa política ela não tem essa pretensão. O que a gente precisa observar é o comportamento desse eleitor ao longo de um tempo. E aí, assim, a gente observa um candidato está em tendência de subida e juntando com outros aspectos que nós também avaliamos numa pesquisa política, como aprovação de um governo quando o candidato é reeleição, rejeição de um candidato, isso tudo a gente faz um compilado e faz análise desses resultados. É claro que chama atenção quem é que está na frente, quem é que vai ser o mais votado, e isso chama atenção, mas essa tendência, essa construção do voto, ela é tão importante quanto. Então, quando a doutora Maíra traz isso, que a pesquisa eleitoral ela não tem a pretensão de futurologia, é perfeito. E aí a gente precisa observar isso e fazer essa leitura quando a gente olha. Senador Girão, na sua opinião, o senhor compararia os momentos políticos? Porque se eu comparar os momentos e achar que eles são semelhantes, eu tenho uma resposta ao comportamento do eleitor. Se eu achar que eles são muito diferentes, eu tenho que entender que o eleitor pode surpreender a qualquer momento. Eu posso dizer que a previsibilidade lá me parecia muito mais acessível do que agora. Enfim, mas qualquer resultado vai acontecer e um resultado vai acontecer no dia 2, no domingo. Olha, Adalberto, eu logo quando entrei no Senado Federal fiz questão de apresentar um projeto de lei em respeito aos eleitores. Há uma manipulação que existe, especialmente no interior do Brasil, muito grande com essas pesquisas, para proibi-las. Proibir pesquisas até 30 dias antes da eleição. Pode ser feito antes, meses, anos, mas 30 dias existe muito isso, principalmente no interior do Brasil, aqui no Nordeste. Tem outro fenômeno muito forte que está crescendo pelo país, que são as facções criminosas. O crime organizado que exige que as pessoas até mostrem, por isso que eu achei, do ponto de vista de uma dessas decisões, e eu discordo de muitas delas do TSE, né, que você sabe a minha opinião, que tem abusado da legislação, legislando em nosso lugar, mas essa do celular, para que não se possa votar, do ponto de vista do crime organizado, a gente tem dados aqui que eles exigem que se mostre o voto, que bata a foto de quem você está votando e mostre para eles, né? Então, esse é o outro fenômeno que as pessoas vão votar caladas. E os institutos de pesquisa não captam isso. Então, outra coisa que eu percebo aqui e quero fazer esse apelo, pesquise os candidatos. Tem aí um espectro de vários candidatos. E você deve, em vez de se nortear por pesquisas, buscar
as pesquisas do candidato, enfim, o que é que ele pensa sobre aborto, sobre droga, sobre prisão em segunda instância, sobre foro privilegiado. Eu acho que isso é fundamental para que a gente saia dessas amarras de pesquisa e caia na vida real, que eu acho que dá um retorno melhor para as nossas futuras gerações. Maíra, eu fiz menção à sua resposta e fiz uma comparação dentro da minha experiência como jornalista, mas, por favor, fique à vontade para voltar no tema. Eu só vou adicionar uma questão mais específica também. Você não acha que o eleitor tem capacidade de surpreender nesse momento, até porque nós estamos num momento tão diferente do que se a gente fizer uma comparação com outros pleitos, ou seja, outros períodos eleitorais? Eu adorei que você me permitiu voltar a essa pergunta, porque eu trabalho com um programa de codificação de programas de governo, né? Então, eu codifiquei e posicionei no espectro ideológico todos os programas de governo dos partidos lançados desde a Constituição de 88 até os dias de hoje. E aí, o que eu percebo de diferença na eleição de 94 para essa eleição? A eleição de 94, você não tinha nenhum partido de extrema, de tendência extrema. O PT estava muito à esquerda do que é o PT hoje, muito mais para a esquerda, mas ele não estava num espectro tão extremo quanto a gente tem, por exemplo, o programa do Bolsonaro. Eu ainda não codifiquei o desse ano, mas o de 18, ele é o programa que está mais distante da média do centro, né, do centro do espectro ideológico, que a gente tem desde a Nova República. Então, se a gente for comparar as duas eleições, a comparação se dá que nessa eleição a gente tem um candidato extremista. E isso, sim, é uma diferença que pode gerar, né, algum impacto quando a gente compara as duas eleições, né? A gente tem um candidato de extrema direita e o resto dos candidatos ali pelo centro. Né? Então, outra coisa que eu acho Maíra, interessante... o que significa um candidato de extrema-direita no Brasil? Porque eu vou fazer uma comparação rápida. Esses dias eu estava vendo o resultado da eleição italiana e vi os jornais europeus e estava acompanhando e estavam chamando a vencedora, a Meloni, a vencedora na Itália, de extrema-direita. E fizeram até comparações esdrúxulas com Mussolini, porque ela usou Deus, pátria e família, alguma coisa assim, né? Só que ela falou em liberdade. Quando ela fala em liberdade, acabou a ligação com o fascismo, ou com qualquer regime. O que é extrema-direita no Brasil? Porque eu tenho também gente que se manifesta a favor do presidente Bolsonaro que não tem absolutamente nada a ver com extrema-direita ou com direita, é simplesmente uma escolha política. O que seria extrema-direita no Brasil hoje? Olha, com certeza eu não me refiro ao eleitor, tá? Porque o sistema que a gente utiliza para codificar os programas de governo é um sistema internacional. Todo mundo pode entrar aí. O nome do programa é Comparative Manifesto Project. E aí ele tem uma tabulação internacional que permite, a partir de alguns conteúdos-chave, posicionar, comparar. A gente codifica cada sentença dos programas e atribui um código, e isso gera um cálculo que a gente posiciona os programas na direita, no centro, na esquerda, a partir de um número, que é o índice Reilly. Essa é uma terminologia que a ciência política utiliza para dar maior objetividade na mensuração das ideologias dos programas de governo. Por quê? Para tirar essa coisa do eu acho isso, eu acho aquilo. Então, é uma métrica internacional. Tá, vamos lá, nós temos um debate hoje. Senador Girão, o senhor quer se manifestar sobre isso? Porque eu particularmente, não vejo extrema-direita dentro da minha concepção, embora eu respeite perfeitamente o que disse a doutora Maíra. Por gentileza, senador. Eu queria só, com todo respeito à doutora Maíra, assim, discordar da opinião dela. Eu, inclusive, tenho críticas ao atual presidente da República, isso é público, mas você chamar o presidente de extrema-direita, eu acho que é um exagero muito grande, um equívoco, porque você pode falar tudo, mas quem está jogando dentro das quatro linhas nesse país é ele. A gente tem que entregar a verdade para as pessoas, né? E essas críticas a gente não vê, por exemplo, ao STF barbarizando alguns ministros, interferindo no legislativo, até na PEC do voto auditável, que todo mundo viu, fazendo palestras no exterior, falando mal do país, falando de política. A gente não vê essa militância se posicionando sobre isso. Então, quando confunde uma torcida com ciência, fica complicado, né? E o Brasil está no meio dessa confusão, né? Olha, a maior crise que a gente vive, Adalberto,
doutora Maíra, Inaí, todos que estão nos assistindo, é a crise moral. Existe uma crise política? Existe. Existe uma crise econômica? Existe. Existe uma crise social? Existe. Mas a mãe de todas as crises é a moral. Por isso, eu reitero às pessoas, aos brasileiros, que pesquise a vida dos candidatos. Quem é aquele que foi condenado em 3 instâncias, citado em centenas de delações premiadas de corrupto, né? A gente precisa entender quem mandou dinheiro para Cuba, para a Venezuela, por alinhamento ideológico, dinheiro suado do povo brasileiro, de todos nós, financiando ditaduras com troca de charuto. A garantia era charuto, né? Então, é muita barbaridade que a gente precisa ter bom senso, ter muita tranquilidade para poder pesar e decidir a vida da gente, decidir o futuro realmente dos nossos filhos e dos nossos netos nesse país maravilhoso. Eu vou fazer um último questionamento a todos. Nós temos um debate hoje, é o debate da TV Globo, é o último debate que vai acontecer nesse primeiro turno, a eleição é no domingo. Naíra, não sei se você fica confortável, porque você é uma CEO de uma empresa de pesquisas, mas o que poderia mudar voto num debate como esse? Até porque você fez menção logo na sua primeira intervenção de que é uma eleição difícil de fazer alguma previsão, de conseguir captar tudo que vai acontecer. E, claro, esse debate, eu suponho, será usado pelos candidatos para tentar aumentar a sua capacidade de juntar votos a favor dele. Eu acho que o debate é sempre uma boa oportunidade dos candidatos mostrarem mais alguma eficiência dos seus argumentos, mais alguma capacidade de trazer esse eleitor que está um pouco mais indeciso, esse eleitor que ainda não sabe o que vai fazer, de repente a questão da teoria do voto útil. Enfim, os debates eles servem um pouco para a pessoa organizar um pouco o pensamento e traduzir isso do voto. Entretanto, a gente vê um pouco de esvaziamento dos debates, assim, principalmente por alguns perfis sociais, de não acompanhar tanto os debates por conta dos embates e das agressividades que normalmente acontecem nesses debates. Então, o eleitor hoje, ele precisa um pouco mais de musculatura, de argumentos políticos de fato, e não ataques ou agressividades. Eu acho que o eleitor quer ver isso, e isso pode trazer alguma mudança de voto no final, sim. Maíra, a pergunta é a mesma para você, por gentileza. Na sua opinião, o que pode mudar voto hoje? Qual deve ser o comportamento que pode agregar a votos? Porque agora o que todo mundo está interessado é voto. A eleição é no domingo e é o último debate, digamos, público, grande, que vai acontecer na televisão. Gente, eu acho importante que política seja discutida com base em análise técnica. Não é torcida, não é fla-flu, não é mística, não é religião. É análise de política pública e do seu resultado. Isso, eu acho que orienta o eleitor, ele pensar em termos de política pública, o que foi feito e o resultado alcançado. Mas, por outro lado, eu entendo, o debate não é uma palestra, né, em que você pode livremente expor seus argumentos. O debate tem confronto. E eu acho importante que o eleitor assista o debate e não fique sendo bombardeado com frases retiradas de contexto que alimentam essa cultura de lacração, de meme. Tira uma coisa de contexto e aí o eleitor não entende nada, ele é manipulado. Assiste o debate, compara a política pública, compara os resultados, compara os governos, principalmente para quem já esteve em cargo, né? Compara as performances. O eleitor tem que ser mais independente. Entra no site do TSE, vê os programas de governo. O eleitor tem que ganhar fôlego e independência buscando em fontes confiáveis. Senador Girão, o questionamento é o mesmo, senhor, por gentileza, seu comentário. O que o senhor acha que pode virar voto, ou seja, atrair eleitor nesse momento agora do último debate? Olha, eu concordo com o que a doutora Maíra falou. Acredito que o brasileiro precisa assistir o debate, ir atrás do programa de governo. Inclusive, o ex-presidente Lula ficou de entregar e não entregou, ficou uma grande dúvida, pelo menos para aqui no Nordeste a gente tem percebido isso. E eu acredito que a gente precisa entender o que é que cada um pensa sobre regulação da mídia, quais são as falas, quais são as tentativas ao longo desse tempo. Você vê uma TV no Piauí que foi fechada agora a pedido do PT. Isso é algo que deixa muito preocupante o futuro, no meu modo de entender. Mas a única coisa que o eleitor, humildemente eu recomendo,
que não deve fazer é deixar de votar. Eu acho que é o momento de não anular o voto, de não votar em branco. Tem aí vários candidatos para você se identificar, alinhar o máximo possível. Nunca, nenhum vai pensar igual a você. Sim. Faz parte da democracia a gente ter posições diferentes. Mas se alinha aquele, vota. No segundo turno são outros 500, como a gente diz. Aí tem que pesar o histórico, pesar tudo e decidir, porque a festa da democracia é agora e o Brasil precisa. Sabe por quê? Eu estou vendo o movimento das pessoas gostando de política, acompanhando a política, cobrando seus representantes, e isso é um prognóstico muito positivo de que a gente vai ter uma nação promissora, uma nação fraterna, justa e solidária. Deus abençoe essa nação, muita paz e obrigado pelo convite. Senador Girão, muito obrigado. Nair Quintanilha, CEO da Paraná Pesquisa, muito obrigado por atender nosso convite. Maíra Goulart, cientista política, obrigado mais uma vez também por nos atender aqui no Prós e Contras.